Você está preparada para atender as suas clientes em meio a essa crise do coronavírus? Você sabe todos os cuidados necessários? Então fica ligada nesse vídeo porque eu tô aqui preparada para atender a cliente que vai chegar. Então fica ligada nesse vídeo porque ele vai te ajudar. Vem comigo conferir. Você vem fazer a sobrancelha, mas tem que se cuidar. Pôr a máscara. Você tá com álcool gel? Não tá com álcool gel. Dá sua mão. Passa álcool gel. Vamos passar aqui no braço. Álcool gel. Nessa bolsa, vamos desinfectar essa bolsa, que a gente não sabe onde passou essa bolsa. Desinfecta. E sem me abraçar, sem me cumprimentar, porque você tinha que estar de máscara. Coronavírus. Você vai ficar linda, mas a gente tem que se cuidar, entendeu? Você já imaginou como seria ter que atender dessa forma? Imagine ter que usar toda essa proteção. Isso aqui é um isolante, né? Um protetor. Aqui é um macacão que não permite nenhum contato com o nosso corpo, máscara, luva. Pois é, por alguns momentos cheguei a pensar que realmente teríamos que atender assim. Você imagine a reação da cliente, como eu simulei aqui para você. Eu acho que em meio a tantas informações, em meio a tantas notícias que nós estamos tendo, nós que somos autônomos, que trabalhamos com micropigmentação, sobrancelhas ou da área da estética, precisamos estar atentas a todos os cuidados necessários para proteger a nossa vida e para proteger a vida de outra cliente. Claro, sem paranoia, isso foi simplesmente uma brincadeira. Eu jamais atenderia e indicaria vocês a utilizarem um macacão desse, primeiro porque nós não podemos ligar o ar, imagine ficar assim o dia todo, seria bem difícil. Então, agora eu vou te explicar de uma forma séria como você precisa seguir 7 passos para você manter a sua clínica segura, se você for atender individualmente suas clientes, ou se você for atender a domicílio na casa das clientes, seja qual for a forma de atendimento que você for trabalhar ou não, porque eu acredito também que neste meio à quarentena, mesmo retornando nossos atendimentos, nós precisaremos manter e nos atentar muito mais a essas condutas de biossegurança para nossa proteção, para que não haja uma segunda onda de coronavírus e uma proliferação maior deste vírus na nossa região, no nosso país e nesse mundo. Então fica ligada nesse vídeo, se você já gostou, já comenta aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque tem muita novidade chegando, muita coisa boa chegando aqui nesse canal para você. Então confere comigo os 7 passos que você precisa fazer para se cuidar e se proteger do coronavírus. Vem comigo! Então vamos lá. Preste atenção na primeira dica. Primeiro passo, sempre antes de atender qualquer cliente, higienize bem as suas mãos. Mas não é uma higienização rapidinha, quase sem sabão, como muitas vezes a gente acabava fazendo. Você precisa colocar a mão embaixo da água, usar bastante sabão, fazer bastante espuma no seu braço, limpar, porque o vírus ele tem uma película muito fina e é quebrada com o sabão. Então você precisa higienizar bem as suas mãos antes de começar o procedimento. Então esse é o primeiro passo, higienize bem as suas mãos com sabão. Agora eu vou falar do segundo passo, que é extremamente importante. Nós temos o tão famoso, desejado álcool gel. Não sei na sua cidade, mas isso virou artigo de luxo aqui, porque você não achava em lugar nenhum. Por mais que você procurasse álcool gel, e onde achava, normalmente isso custa super barato, R$10, de 5 a R$10.
Em épocas de coronavírus, chegaram a cobrar R$30, R$20, que a gente viu várias aí divulgações. E depois foi proibido esse abuso dos preços, né? Então você deve utilizar um álcool gel com uma esterilização mais alta, ele precisa ser 70 volumes, né? Álcool 70. E o que nós vamos fazer? Mesmo higienizando as nossas mãos, nós vamos manter todo o nosso ambiente esterilizado. Antes de cada cliente, é muito importante você higienizar a maca, você passar álcool 70, você ter feito toda uma higienização do seu ambiente e estar protegida enquanto você faz isso. Por quê? Por que utilizar proteções? Porque nós podemos propagar esse vírus e higienizar e estar propagando ele. Então, quando nós formos utilizar o álcool gel, nós vamos passar na nossa mão e é muito importante, uma dica para vocês também, ó. Nós que utilizamos relógio sempre, nós devemos deixar todo o nosso relógio, porque o metal, relógio, aliança, isso é muito importante nós não utilizarmos nessa época de coronavírus, porque já tem estudos onde mostram que no metal o vírus pode permanecer por mais tempo. Então, se nós pudermos evitar ficar com qualquer tipo de acessórios, principalmente nas nossas mãos, vai ser melhor a higienização, tanto do sabão quanto do álcool para a gente utilizar. Então, nós vamos higienizar toda a bancada, para toda a maca, os braços, a bancada com álcool gel. Essa é a segunda dica muito importante para você que trabalha na área da beleza. Então, faça isso, é proteção para você e proteção para a sua cliente. Agora, a terceira dica muito importante. Muitos químicos já deram muitas dicas e orientações para nós, eu acatei isso para minha casa, para a clínica, para minha forma de atender. A dica é o seguinte, você deve pegar uma água sanitária e utilizar, diluir ela em água, tá? Diluir ela de 1 para 5, você vai diluir até de 1 para 10, eu tenho deixado mais concentrado um pouco. Por que da água sanitária, Dani? Posso usar o lisoforme? Sim, mas ele é mais caro um pouco e como vamos utilizar sempre, nós devemos aí utilizar essa concentração dela diluída, água sanitária diluída, para a gente ter ela nos borrifadores. Então aqui eu tenho uma solução pronta e o que eu vou fazer? Mesmo já tendo utilizado o álcool 70, mesmo já tendo feito tudo isso, depois que a cliente sair, nós podemos também manter ainda a higienização do local com o preparo de água sanitária. Então nós vamos ainda assim, ó, espirrar em todo o ambiente onde teve contato, mesmo a nossa cadeira. Por que isso, Dani? Porque eu posso ter tido um contato, a cliente pode ter tido um contato com isso. Vou espirrar nos meus acessórios, na lupa. Ó, nós vamos higienizar tudo, gente. É para ser meio paranoico mesmo, porque ele pode ter ficado em alguma dessas superfícies. Vamos higienizar as bancadas. Descartar sempre o material é muito importante também nessa época. Então, muito cuidado. Você utilizou uma tesourinha de sobrancelhas, você às vezes fez toda a higienização, mas você não esterilizou a tesourinha. Talvez possa ter ficado. Então, vamos também tomar todas as medidas. Então, a água sanitária nessa solução, ela nos ajuda de uma forma mais prática e também é uma segunda segurança para nós. Então, essa dica pode te ajudar, deixe preparadinho, espirre na maçaneta, espirre na onde a gente acende e apaga a luz, espirre em todo o caminho. Então, Dani, para isso eu vou precisar deixar um intervalo maior de uma cliente para outra? Sim, você vai precisar. E mesmo depois que passar essa quarentena, depois que passar essas restrições, nós devemos continuar ainda com essas medidas de segurança, porque o vírus, nós sabemos que ele não vai desaparecer do mundo, infelizmente, do dia para a noite. Então, nós precisamos continuar com todos esses cuidados. Então, tenha sempre essa misturinha em todas as salas do seu estabelecimento, em todos os lugares que você puder, esteja sempre espirrando e tomando o maior cuidado possível. Agora, a dica número 4 é sobre a ventilação do ambiente. A maioria de nós tem ar-condicionado no nosso ambiente, como eu tenho aqui em todas as salas, tenho na recepção, porém, você não pode ligar o ar-condicionado. Bauru, onde eu moro, é uma cidade muito quente, talvez sua cidade seja bem quente. Infelizmente, vamos ter que suar um pouquinho para proteger a nossa saúde. Então, você deve manter o mais ventilado possível. Aqui na minha sala, eu vou manter sempre bem ventilado, abrindo o máximo possível
as janelas para melhorar a ventilação do ambiente, mas ar-condicionado você não pode ligar. Então, não adianta fazer toda a esterilização com o ar-condicionado ligado. Então, fique atenta a todos esses detalhes, porque eles são muito importantes para salvar a sua vida, da sua família e das suas clientes. Tem um recado muito especial para você. Na quarentena, nós criamos Quarentena em Sobrancelhas e nós liberamos muito conteúdo. Todos os conteúdos online e eventos que nós já fizemos até hoje estão disponíveis para você. Então, veja aqui nos comentários. Não é nos comentários. Então, veja aqui na descrição do vídeo, acesse Sobrancelhas em Quarentena e desfrute de muito conteúdo que nós disponibilizamos para você. Estamos paradas, mas estacionadas nunca. É hora da mudança, é hora de cuidar da sua cabeça e encher ela de conhecimento. Dica número 5, vamos falar agora dos EPIs de segurança. Nós devemos utilizar máscara. Mas como, Dani? Só enquanto estiver atendendo? Não. Quando nós realizávamos atendimentos normalmente, antes do coronavírus, eu usava máscara quando eu estava próxima da cliente e quando eu saía da clínica eu tirava máscara. Quando eu saía da minha sala eu tirava máscara. Aqui eu estou sem máscara porque eu estou gravando o vídeo, não tem como. Porém, a recomendação é utilize máscaras. Por que utilizar a máscara? Porque o vírus ele se propaga através daquilo que eu falo, da saliva, e isso vai contaminando outros lugares. Se eu espirro, espirro aqui. Ficou contaminada essa região, ninguém viu que eu espirrei nessa região. Então, quando eu uso a máscara, ela protege as minhas clientes e vai proteger do vírus ser propagado. Então, enquanto eu estiver sem cliente, conversando com a minha amiga de trabalho ou conversando com outra pessoa no ambiente, você precisa estar de máscara. E atenção que a máscara não é assim. A máscara ela precisa ser colocada e mantida dessa forma, para manter a segurança correta do nosso estabelecimento e da nossa saúde. Então, nós devemos utilizar a máscara, nós devemos utilizar a touca descartável, nós devemos utilizar a touca descartável. Por quê, Dani? Porque o cabelo também, ainda que meu cabelo é curto, mas o seu cabelo também pode ser aí motivo de contaminação, tudo. Então, nós vamos utilizar a touca e também nós vamos utilizar as luvas. Durante o procedimento é muito importante também nós utilizarmos luva, mas fica claro o seguinte, quando você utilizar uma luva, você também não pode pôr uma luva na hora que você chega no seu estabelecimento, ó, e ficar com ela o dia todo. Se você ficar com a sua luva o dia todo, como eu estou colocando ela aqui, e você vai atender 5 clientes, e as 5 clientes você usar a mesma luva, problema. Você precisa descartar todo esse material a cada cliente. Principalmente se você colocar as mãos, porque nós trabalhamos perto, nós trabalhamos próximo. Então, eu estou aqui fazendo uma sobrancelha, fazendo uma limpeza de pele, fazendo algum tratamento e eu estou o tempo todo, ó, colocando as mãos. Então, quando eu coloco as mãos, isso vai ter que ser descartado. Dani, mas e o custo? Vai ter custo, vai aumentar o custo, sim, com relação a esses materiais. Mas, melhor ter um custo maior e salvar a sua vida e a propagação desse Covid-19 do que você ser negligente naquilo que fazemos. Então, essa dica é muito importante. Você vai descartar tudo isso depois da sua cliente. Por que, Dani, nós devemos fazer tudo isso e ainda utilizar a luva e ainda utilizar a máscara? Todo cuidado é pouco. Esse vírus é muito novo, nós ainda não sabemos o que mais fazer para se proteger. Então, todo cuidado, o álcool, a água sanitária, as luvas, ainda é pouco para a nossa proteção. Então, pegue essa dica para você, não queira economizar em toucas, máscaras e luvas neste momento. Nós devemos sim pensar na nossa saúde e no nosso bem-estar e o bem-estar da cliente. Porque se você não se cuidar, você não atende mais. Então, vamos se cuidar e fique atenta à próxima dica. Agora a dica número 6 é sobre o jaleco. Nós vamos utilizar o jaleco e muito diferente de como eu mostrei no começo do vídeo, né? Todo aquele macacão, nós vamos atender as clientes assim. Mas a dica muito importante sobre jalecos e roupas é todos os dias. Você precisa chegar na sua casa e não deixe o seu jaleco no seu estabelecimento, como muitas vezes a gente faz. Eu tenho uns 2 jalecos preto, vermelho, branco, e se não sujou meu jaleco, principalmente o preto, eu utilizava no dia seguinte. Porém, nessa época, a partir de agora, isso não pode acontecer. Nós precisaremos descartar, né, lavar esse jaleco todos os dias. É chegar em casa e lavar.
e no dia seguinte utilizar outro jaleco. E também é muito importante atender de jaleco, até de manga comprida, por quê? Porque ele nos protege do contato. Ele protege se por acaso a cliente espirrar, vai pegar na roupa, não vai pegar em você, é uma proteção maior também e nós não sabemos quem está contaminado ou não. Então, use os seus jalecos, as suas roupas, até a roupa que nós estamos, nós devemos lavar toda ela, não deixar para utilizar novamente no dia seguinte. Então, esse é um cuidado com as nossas roupas e vestimentas que é muito importante, porque muitas vezes fazemos tudo isso e aí negligenciamos com a nossa roupa, que muitas vezes a gente saiu daqui e foi no mercado, e aí chegou e utilizou no outro dia. Pronto, você pode ter pego um vírus, ter propagado ele. Então, descarte as suas roupas, né? Que quando eu digo descartar, não jogar fora, mas utilize ela para lavar ela imediatamente quando chegar. E aí você vai ter ela toda limpinha, sequinha, esterilizada, ok? Então, agora vamos para a última dica muito importante para você. E agora a dica número 7 é muito importante e especial para você. Em meio a toda essa pandemia que estamos vivendo, em meio à quarentena, em meio a tantas mudanças que nós tivemos, nós precisamos cuidar da nossa mente. Você precisa manter um equilíbrio mental, manter na sua cabeça que tudo vai passar. Pode ser que demore um pouco, pode ser que não demore, mas tudo vai passar e vai voltar ao normal. Mas mesmo assim, essas dicas a partir de agora vão ser fundamentais em todos os estabelecimentos. Mas nós precisamos cuidar da nossa mente. Porque não adianta você estar bem fisicamente, mas a sua mente atribulada, a sua mente atormentada, a ponto de você começar a atender uma cliente e chorar, ficar em pânico. Cuide da sua mente. Vamos descansar, fazer a nossa parte, entender que precisamos nos cuidar, precisamos estar bem com a nossa saúde. Muito mais do que sair para trabalhar de forma negligente, pensando no financeiro, você pode adquirir a doença e acontecer o pior, e aí vai piorar tudo mais ainda. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, fazer a nossa parte, seguir as orientações que estão nos passando e cuidar da nossa vida, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde mental. Então, acalme o seu coração, isso vai passar. Vai passar, tudo passa. E logo estaremos atendendo normalmente com esses cuidados para sempre, por um longo período aí, que eu acho que todo mundo vai adaptar isso à sua rotina e à sua vida, mas saiba que vai passar. Então fique tranquila, faça todos esses cuidados, se preserve, preserve seus clientes, preserve a sua vida, pois você é muito especial para Deus. Então siga todos esses passos, espero ter te ajudado nesse vídeo. Comenta aqui o que você achou, comenta aqui como está sendo os seus dias, como foi sua quarentena, que eu quero saber. E fique ligadinho aqui que tem um momento muito especial no final desse vídeo para você. Olá, esse é o Momento Destrave, onde eu sempre tenho uma mensagem de esperança para você. Neste momento de coronavírus, neste momento de pandemia, de crise, quantas pessoas que estão sofrendo antes mesmo do vírus chegar? Antes mesmo de ter sintomas, dá uma coisa tão ruim muitas vezes em nós que pensamos, meu Deus, será que eu estou contaminada? Será que eu já estou com isso? Então, neste vídeo, neste momento de Destrave, eu quero falar para você a respeito de um texto que está em Mateus, que ele diz o seguinte... Ele fala para que nós, Mateus 6,25, ele fala, depois você pode ler do 25 ao 34, ele diz a respeito do que Deus faz com as árvores, com as plantas, que Ele cuida de todas as coisas e que nós devemos sempre, aqui ó, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e o seu próprio mal. Muitas vezes já posso até ter falado outras vezes deste versículo, mas ele nunca se encaixa tanto quanto neste momento que estamos vivendo. Nós vivemos dias onde não sabemos como vai ser o dia de amanhã. As notícias, as mídias, as redes sociais nos contam cada
dia mais notícias piores, o número de mortes, o número de contaminados, a crise econômica, mas nós precisamos manter a nossa fé em Deus, sabendo que assim como Deus cuida de todas as plantas, de todas as coisas, Ele também cuida dos seus filhos que Ele ama. E Deus te ama e Ele tem um plano para a sua vida. E sua vida não vai acabar dessa forma. Faça a sua parte, se cuide, se preserve e aquiete a sua mente, o seu coração. O dia de amanhã nós não sabemos, nós sabemos do hoje. E o hoje o que nós precisamos fazer? Confiar em Deus, sabendo que a cada dia basta o seu mal. Hoje, cumpra com os afazeres que você tem que fazer e o amanhã confie em Deus, porque Ele está cuidando da sua vida, está cuidando do seu futuro. E se você crê, nada vai te faltar. Então, se essa palavra animou o seu coração, se encheu de fé, fale com Deus, confie em Deus e deixe uma mensagem aqui para mim que você gostou dessa palavra no Destrave, que isso fez bem ao teu coração, porque é muito importante para mim. Então, cuide da sua mente, cuide da sua saúde espiritual e mental. Confie em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Um grande beijo, se cuide, que já já teremos muitos vídeos aqui de procedimentos, atendimentos em clínicas e tudo vai voltar ao normal. Urama.